O Andrei, amigo muito querido da gente, vem lá de BH. Ele é presidente da AME, que é a Associação Médico Espírita de Minas Gerais, e vem hoje falar de remendar. Já rasguei todo mundo, agora ele vem remendar, né? Vem falar de um tema muito gostoso, então nós vamos fazer uma prece e passar a palavra a ele, e ao final da palestra dele, ele vai estar autografando seus livros, ok? Jesus, amoroso mestre, amigo, que nos abençoa na noite de hoje, onde é que viemos buscar a paz, Senhor, a paz que é em Ti, para que sintamos em nós também. Ilumina-nos a mente e o coração. E assim pedimos a nossa mentora Joana de Ângeles, que com o seu carinho, a sua alegria e a sua inspiração, envolva o Andrei Moreira nos estudos que ele preparou para junto compreendermos um pouquinho mais dos ensinamentos na noite de hoje. Graças a Deus. Boa noite a todos. É uma alegria enorme retornar a esta casa. Eu quero inicialmente parabenizar a todos os amigos, a todos os corações encarnados e desencarnados que fazem o Seja Barra por esses 10 anos de atividade espírita cristã. É, sem sombra de dúvida, um testemunho de amor, de serviço à humanidade, esta tarefa. Nós sabemos o quão desafiador e, ao mesmo tempo, prazeroso é dirigir, coordenar e ficar fiel às atividades dentro de uma casa, nos postulados espíritas. E é sempre muito bom quando uma casa aniversaria. Especialmente, os aniversários de 10 em 10 anos têm uma conotação especial. Porque os benfeitores espirituais nos explicam que a cada 10 anos os espíritos procedem a uma análise mais profunda do trabalho e dos trabalhadores. Fazem uma avaliação da qualidade, dos resultados e dos movimentos que se fazem na intimidade de cada um e no movimento exterior, que é produzido a partir do movimento interno na vida de cada qual. E a partir disso, a casa então se capacita a receber um novo investimento de amor do alto. E investimento de amor em matéria de doutrina espírita significa maior oportunidade de trabalho e de serviço, o que requisita de nós também maior dose de renúncia e de sacrifício. Maior união, maior cooperação, maior diálogo, maior fraternidade verdadeira, maior vivência dos postulados e dos ensinos espíritas que transformam as nossas vidas. É, ao mesmo tempo, um investimento de amor em que a vida nos dá a oportunidade de aprofundar, a oportunidade de servir à existência e nos dá a oportunidade de renovar a nós mesmos, que é a grande essência do conhecimento espírita. Não é? Então, com isso, nós parabenizamos o Seja Barra e esse trabalho espiritual tão significativo por esses 10 anos de atividade. E vamos então, nesta noite, conversar um pouco a respeito desta que é uma das nossas necessidades essenciais. Baseado então no livro de Joana de Ângeles, Lições para a Felicidade, nós vamos abordar o tema do capítulo 31, que se chama Perdão Terapia. E eu gostaria de iniciar perguntando aqui, quem além de mim aqui tem mágoa? Levanta a mão, só para eu saber. Olha, essa é uma casa até bem honesta. Pode levantar, Iraci. Olha, mais ou menos uns 50% levantou a mão. Geralmente, a minha estatística é de que uns 10 a 20% levantam a mão. Sabe o que isso significa, gente? Tem 50% de pessoas honestas aqui e 50% de iludidas. As honestas são as que levantaram a mão. As iludidas são aquelas que acham que não têm mágoas. A mágoa é um fenômeno psicológico comum. E
Todos nós somos pessoas comuns, portanto, nós todos as vivemos. Alguns em uma maneira tão ínfima, tão pequena, que aquilo nem sequer se torna percebido ou passa a incomodar. Mas outros de uma maneira tão intensa que aquilo passa a comandar a vida. A mágoa surge todas as vezes que nós temos uma expectativa frustrada, um interesse não atendido, uma ilusão ou uma idealização que não corresponde à realidade. Então, diante do processo de desapontamento, nós entramos em um processo psíquico interior de sentimento de prejuízo ou de sentimento de lesão afetiva, que é o que configura a mágoa. Guardamos, então, uma marca, um registro, seja de falta, de abandono, de descaso, de desconsideração, de desrespeito ou de qualquer outro sentimento que corresponda a isso, e aquilo se configura, então, um nódulo emocional que passa a nos comandar. A mágoa, ela tem repercussões muito profundas na vida de qualquer um de nós. Bem dizia Shakespeare que guardar mágoa é beber veneno desejando que o outro morra. O veneno age em quem o guarda, e não naquele ao qual é direcionado. Em doutrina espírita, nós sabemos que nós somos um fulcro emissor e receptor de pensamentos e de sentimentos. Estamos o tempo todo como uma grande estação emitindo qualidades de onda, ondas emocionais, ondas sentimentais, ondas mentais. Estas ondas estabelecem ressonância com aquelas que vibram numa mesma frequência, ou seja, em mesma amplitude e mesma frequência, e então passa a entrar o processo de ressonância, que é como se fosse uma somatória daquelas ondas, que tem como resultado, como movimento final, uma onda ainda maior ou mais intensa do que aquela que foi originada. Neste processo de ressonância, nós atraímos para nós aqueles que pensam, aqueles que sentem de igual maneira. E criamos ao nosso redor, naturalmente, o ambiente espiritual que corresponde aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos. Qual uma aranha que tece uma teia e põe os fios, cada um em um ponto, e vive no centro dela, nós também estabelecemos pontos de conexão mentais e emocionais e vivemos no centro desta rede, dessa teia tecida e criada pela nossa própria emissão. Todos já conhecemos disso, todos sabemos desta realidade. Então, no momento em que nós vibramos algo para o outro, guardando uma mágoa, um desejo de vingança, no interesse de uma desforra ou de numa agressividade voltada a alguém, certamente nós atingimos esta pessoa. Porque aquilo que nós vibramos, como onda, viaja ao universo e atinge o seu alvo, desde que esse alvo esteja na nossa sintonia, esteja na nossa frequência. No entanto, nós permanecemos repletos daquilo que nós emitimos. Nós ficamos como um reservatório produtor, cheios disso. Há uma imagem muito simples que mostra isso de uma forma muito bela. Diz que um jovem estava muito magoado com um colega da escola, chegou em casa, queixando aos seus pais a sua mágoa, o seu desejo de desforra, e o pai, para dar-lhe uma lição, levou-lhe até o quintal, mostrou-lhe uma bela parede branca e um saco de carvão. Disse a ele, fique à vontade. E ele disse, para quê? Ele disse, gaste a sua raiva aqui. Pegue este carvão, taque na parede. E assim ele foi fazendo. Um a um, aquele carvão foi sumindo do saco e marcando a parede com os riscos pretos. Quando acabou, ele estava aliviado, porque havia feito a catarse, esse processo de, através de alguma atividade, exercer uma liberação do conteúdo emocional que está reprimido. Uma vez que é feita a catarse e movimenta-se o conteúdo emocional, cede espaço para um outro movimento dentro de nós. Então, o processo catártico em psicologia refere-se a este movimento em que, na expressão das emoções, nós as elaboramos e movimentamos o universo psíquico. Ele então olhou a parede, aliviado que se sentia, e viu que a parede estava toda marcada. O pai então ressaltou-lhe, veja você a parede que antes era branca. Agora está toda marcada por aquilo que você mesmo atirou nela. Vários riscos cortavam a parede de cima e embaixo. No entanto, dizia o pai, agora observe-se no espelho. E mostrou o filho um espelho de corpo inteiro. E no momento que ele olhou no espelho, ele viu que a parede estava marcada por riscos pretos. No entanto,
ele permanecia coberto de fuligem do alto da cabeça à planta dos pés. Ele estava todo inteiro de carvão. E então o Pai ensinou-lhe esta realidade que é dita pelo Espiritismo. Emitimos e afetamos o outro com aquilo que emitimos, mas ficamos repletos daquilo que é emitido. E naturalmente isso terá efeitos físicos, emocionais e mentais, de consequências espirituais na nossa vida. Assim é, por exemplo, que os espíritos, como Joana de Ângeles, neste capítulo, ressaltam que, a partir do momento que nós guardamos uma mágoa e a cultivamos dentro de nós, isso tem uma repercussão celular imediata. Isso altera a fisiologia do nosso organismo, o funcionamento das nossas células, o batimento cardíaco, o metabolismo do fígado, a filtragem dos rins, todos os processos orgânicos são diretamente afetados por aquilo que é marcado ou registrado dentro de nós. De tal maneira que quando decidimos pelo perdão, quando movimentamos em nós as energias que nos liberam daquele peso que nós carregamos dentro de nós, então nós caminhamos para uma saúde. Não uma saúde simplesmente física, mas uma saúde integral. A saúde do corpo, a saúde das emoções e a saúde do ser espiritual que somos. Nada disso é novidade. Tudo isso já é bem sabido por nós. Então nós gostaríamos de aproveitar esta noite para que nós pudéssemos aprofundar um pouco mais dentro dessa temática, para compreender o que pode se configurar como uma proposta de perdão para nós dentro da doutrina espírita e os efeitos que isso tem. Inicialmente, vamos pensar a respeito da mágoa numa perspectiva psicológica mais profunda. A Joana é mestre em nos levar a um autoconhecimento e a um aprofundamento no contato com nós mesmos. E sem que isso aconteça, não há uma verdadeira libertação, porque nós temos níveis de ação na vida. Uma boa parte das pessoas se guia apenas por um nível de cobrança moral em que classifica a vida como certo e errado e obedece àqueles padrões para estar aceito ou para pertencer a um determinado segmento. Então se comporta de uma maneira não porque compreende, não porque introjetou, mas porque obedece a um padrão que lhe foi imposto. Seja um padrão familiar, seja um padrão religioso, seja algo. Porque quer ficar em uma obediência e pertencer ao grupo. Outras, em um outro nível, obedecem a um padrão moral porque temem o castigo ou desejam a recompensa. Então, num jogo de castigo e recompensa, olham para aquilo que é chamado de certo e errado como um jogo de poder, em que, ao fazer o que é certo, nós somos premiados, ao fazer o que é errado, nós somos punidos. Mas há um outro nível mais profundo, em que este nível de julgamento moral ele é abandonado. E então o indivíduo não entra numa classificação de certo e errado na vida, mas em uma compreensão do que aquilo significa e dos seus efeitos. É nesse nível que a doutrina espírita atua. A doutrina espírita não está preocupada em nos falar o que é certo e o que é errado. Porque certo e errado são morais de um determinado tempo. A doutrina espírita nos apresenta leis divinas. E leis divinas não são certas nem erradas, elas simplesmente são. Quando nós compreendemos o que elas são, então nós nos guiamos por ela. Vou dar um exemplo claro. A lei da gravidade. A lei da gravidade é certa ou errada? Ela não é certa nem errada, ela simplesmente existe e a gente aprende a lidar com ela. Vê que vários fenômenos são derivados dela, que a existência não pode ter lugar na Terra onde nós nos encontramos sem essa força gravitacional e que isso tem vários efeitos, não é assim? Eu posso pensar o que eu quiser a respeito dela. Posso classificá-la como errada à vontade, não posso? Mas no momento que eu botar o pé para fora desse tablado aqui, ela está pouco se lixando o que eu acho dela. Ela vai me puxar para baixo com a mesma intensidade que puxa quem aplauda o funcionamento dela. Então, quando o Espiritismo nos apresenta leis, ele não está nos apresentando aquilo que é certo e errado na vida. Ele está nos apresentando aquilo que é um movimento natural da existência. Aquilo no qual a existência se situa e se sustenta. E quando nós compreendemos isso, e compreendemos que existem leis que precisam ser obedecidas, e o não obedecimento destas leis, ou o não respeito a estas leis, gera um efeito
natural em nós, então a nossa vida vai para um outro nível. Porque então não se trata de obedecer um código de certo e errado para punição e recompensa, mas se trata de estar em sintonia com um processo natural que nos coloca em paz interior. E isso é muito diferente de uma aprovação dentro de um julgamento moral. Nesse campo do perdão, é muito importante que nós compreendamos isso. O perdão não é algo que nós devamos fazer porque é certo. O perdão, na verdade, é a única via que nos traz paz. É lei natural. Porque o que vibra no universo é a lei da reconciliação. Tudo no universo está a serviço da reconciliação. Tudo se integra, tudo tem um lugar de amor. Tudo está a serviço de uma integração complexa. E, portanto, todo movimento que se distancia disso gera um movimento de retorno a isto. Assim, todo movimento de exclusão, todo movimento de agressão faz com que nós, naturalmente, busquemos um movimento de retorno à reconciliação. E assim acontece dentro das nossas mágoas afetivas, dentro dos nossos afastamentos pessoais, dentro dos nossos desentendimentos uns com os outros. Então, compreendendo que isso são leis, vamos tentar aprofundar do ponto de vista psicológico para compreender, dentro das leis psicológicas, o que se passa conosco quando nós ficamos magoados. Há uma diferença entre mágoa e ressentimento, que nós precisamos pensar. Na mágoa, do ponto de vista psicológico, o indivíduo está sentindo-se lesado diante de algo e ele faz um trabalho de metabolização em cima daquela ferida para que ela feche e para que se readapte diante de uma perda, de uma transformação, de uma mudança, de algo que aconteceu diante da vida. Então é natural que sempre que a vida nos traga frustrações, nós vivamos mágoas. Por exemplo, a frustração de uma morte inesperada, ou de um término de relacionamento, ou de uma perda de um emprego, ou de não conseguir algo que nós gostaríamos, ou do outro não se comportar conforme nós esperaríamos. Isso gera uma mágoa natural. Por isso que eu falei que todo mundo aqui tem mágoa. Porque naturalmente nós somos frustrados, no frustrar nós temos que nos adaptar. E no adaptar, do ponto de vista psicológico, linguagem, por exemplo, psicanalítica, significa retirar a libido, a intensidade da energia que está depositada naquele objeto, ressignificar e depositar em um outro objeto, deslocar, fazer um movimento de modificação, de adaptação. Quem não faz isso, por exemplo, fica preso naquela falta e então passa a viver a falta e passa a viver a ausência, o que se configura como um caminho de amargura ou um caminho de angústia. No entanto, quem elabora a sua mágoa, então faz um movimento de deslocamento apenas do seu afeto, daquilo que era o objeto, e faz uma modificação. Já no ressentimento, há um movimento mais complexo, e ele é o principal movimento danoso para nós. Porque no ressentimento, nós estamos cultivando algo dentro de nós. A própria palavra já diz, e na verdade esta palavra tem a mesma raiz tanto no inglês quanto no espanhol quanto no português. Ressentimento significa ressentir, sentir novamente. Significa que eu guardei algo dentro de mim e esse algo fica sendo atualizado e sentido continuamente, de tal maneira que o movimento não passa, de tal maneira que as coisas não ciclam. Ora, as neurociências nos explicam que no momento que eu estou lembrando alguma coisa, ou que eu evoco algo pela memória, eu não estou simplesmente me recordando de um determinado fato. Eu estou revivendo aquela cena. Eu estou revivendo aquele momento. Então, se eu lembro, por exemplo, de um ato agressor, eu não estou simplesmente relembrando aquele ato nos escaninhos da memória. Eu estou revivendo a agressão original. Então, se eu revivo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes, 20 vezes, significa que as 20 vezes que eu lembrei, por 20 vezes, eu me auto-agredi. Porque a agressão original pode ter partido do outro, mas o ressentimento parte de nós. Então, o processo do ressentimento, ele parte de uma perspectiva de uma dependência infantil, em que nós ficamos presos em uma interpretação, em uma expectativa, sem
sair daquilo que, sem elaborar aquele movimento. Então, qual é essa expectativa infantil que está presente no ressentimento? É de que o outro tem a obrigação de cuidar de nós. A que o outro tem a obrigação de ser poderoso e fazer por nós. E nessa obrigação, nós, de uma maneira infantil, cedemos o poder pessoal para o outro, então o outro fica responsável por aquilo que faz, e nós ficamos como vítimas nesse processo. Esse mecanismo é um mecanismo autopunitivo. É um mecanismo em que nós puxamos o próprio tapete. Porque, de início, tem a transferência do nosso poder para outra pessoa. Ora, o outro pode fazer o que quiser comigo, mas se eu passo o meu poder pessoal para o outro e deixo que o outro continue me controlando através de uma interpretação que eu faço dentro de mim, então eu estou abrindo mão completamente da minha capacidade de me autogerir e estou tirando as possibilidades de ficar em paz. Então, nessa transferência de poder, existe o tempo todo uma projeção sobre o outro de uma expectativa, em que o outro deve cumprir aquilo que eu acho, ou aquilo que eu queria, ou aquilo que eu esperaria. Basta a gente pensar nas naturezas dos nossos ressentimentos. A gente se ressente por uma fala, porque se sentiu desrespeitado. O que a gente esperava? Que o outro nos respeitasse. Nós temos um sentimento de abandono, porque o que nós esperávamos? Que o outro nos acolhesse. Nós temos um sentimento de perda, porque esperávamos que o outro estivesse presente. Então, nesse processo, há uma transferência de poder. Como que nós não fazemos isso? Nós não fazemos isso quando nós olhamos para a nossa corresponsabilidade. Significa, o outro pode fazer o que quiser, e um evento agressor original pode realmente vir do outro como uma iniciativa da vontade do outro. No entanto, eu só deixo que aquilo continue me machucando se eu continuo na mesma interpretação e conferindo poder ao outro o tempo todo. Então, o que o ressentido faz o tempo todo? O ressentido está o tempo todo cobrando do outro dentro de si. Durante o ressentimento, há uma expectativa. Qual que é a expectativa? O que o ressentido quer do outro? O que vocês acham? Reconhecimento, atenção. Quer que o outro mude? Isso é o que o ressentido aparenta querer. Realmente, esse é o discurso do ressentido. Quero que o outro mude, quero que o outro venha e peça desculpa. No cerne do ressentimento existe um desejo de vingança. O ressentido quer vingança. Ele não quer que o outro se transforme. O ressentido quer humilhar o outro. Basta você pensar. Por exemplo, eu fiquei sabendo que aqui no Seja Barra vocês já estão diferentes. Porque estão estudando muito espiritismo. Então aqui, por exemplo, fiquei sabendo que quando alguém descobre que o namorado ou a namorada que terminou semana passada já está com outra pessoa, bate o joelho no chão e fala: Senhor, desça as suas bênçãos sobre esse casal que acaba de se formar. Espírita cristão, sabe que tudo está certo como está, que cada um segue o seu próprio destino, que nada acontece sem uma causa justa, que cada um... Não é assim, não? Não. A gente fica ressentido. E o que a gente quer? É que o outro volte? Basta que o outro volte? Não, o outro tem que voltar numa condição muito especial. Qual que é? De joelho no chão, de preferência com os joelhos sangrando. Porque se não custar um bocadinho de sofrimento, não valeu a pena. Não é assim? Sem olhar para esse desejo de vingança oculto, não há solução. Não porque a solução esteja na vingança, não é isto. Porque exatamente a solução está em você olhar para a sua responsabilidade e retirar do outro a responsabilidade de corresponder às suas expectativas. No desejo de vingança tem um sentimento permanente de prejuízo. Eu só desejo vingança porque eu me acredito prejudicado. Ora, eu só me acredito prejudicado porque eu passo o meu poder pessoal todo para o outro e acredito que o outro me prejudique. Na hora que eu entendo que eu estabeleço uma relação com o outro, que eu sou corresponsável por essa relação, e que, portanto, eu escolho ficar ou não ficar, falar ou não falar, ser ou não ser, e que é minha responsabilidade também aquilo que atua sobre mim. E, sobretudo, é minha responsabilidade decidir como que aquilo que o outro faz recai sobre mim, então não há mais lugar para uma vingança.
Só há lugar para um perdão, para o metabolismo daquilo que foi vivenciado. Em um processo de libertação interior, em um processo de transformação. Então, o ressentimento, que tem como cerne o desejo de vingança, é chamado, por exemplo, por uma autora psicanalista chamada Maria Rita Kell, de um código maligno de vingança. E ela diz assim, esse código maligno é composto por ciúme, por inveja, por sentimento de propriedade e por desejo de vingança. O que compõe isso? A Joana de Anjos, no livro Arte Terapia, chama isso de instintos primários. Ela fala que é um resquício dos nossos instintos primitivos, que no processo evolutivo nós vamos lentamente nos libertando, desde que caminhamos do egoísmo para a autoconquista, no processo da evolução pessoal. No entanto, só há autoconquista se houver autoconsciência. Porque quando nós estamos apenas naquele nível moral de que obedecemos a um padrão sem perceber o que atua sobre nós, não há uma verdadeira evolução. Não há um passo realmente transformador. Por isso é bastante libertador quando nós temos coragem de mergulhar dentro de nós para olhar para os nossos ressentimentos, para reconhecer o que nós gostaríamos que fosse feito. O que está oculto por detrás das minhas mágoas? O que eu verdadeiramente sinto a meu próprio respeito? Por que eu continuo cultivando esta mágoa sem me libertar deste peso que eu carrego nas costas? Qual é a interpretação que eu não mudo? Qual é a mudança de visão que eu não aceito fazer? Essas são as perguntas que nós temos que fazer para caminhar para o perdão. Porque por detrás da mágoa existe um bloco de interpretação. Portanto, este conhecimento que o Espiritismo nos faculta é um conhecimento de autoaceitação e de amorosidade interior. Ninguém faz transformação pessoal sem aceitar-se humano, sem aceitar-se falível, sem aceitar-se comum. Todos nós nos igualamos nas nossas características mais comuns. Mas é interessante porque uma boa parte das pessoas, acostumadas a um discurso religioso punitivo e cheio de castigos divinos, olha para si mesmo com muito rigor. Muito rigor fortalecido, por vezes, pela própria educação que houve dentro do lar, pela própria história pessoal, e a pessoa então pega daquele autoconhecimento não para se libertar, mas para se chibatar, para olhar para si mesmo e para se maltratar, ou foge de olhar para si. Qualquer um desses dois movimentos promove uma alienação de si mesmo. Seja não considerar o que acontece consigo mesmo, seja se autopunir, são caminhos que não levam à solução. Levam apenas a um desperdício das forças e a um desperdício do tempo. Então eu gostaria de trabalhar com vocês um pouco este caminho do autoacolhimento e de olhar para si com mais amor. Pois no momento que a psicologia espírita nos esclarece a respeito da necessidade de olharmos para a natureza de nossas mágoas e encarar as nossas visões pessoais e as nossas interpretações, faz-se extremamente necessário que nós aprendamos a fazer dois movimentos. O primeiro é reconhecer o que existe em nós e o segundo é acolher amorosamente aquilo que existe em nós. Jung fala uma frase muito bonita, que eu vou falar agora e eu vou repetir depois. Ele diz assim: nenhuma árvore que tenha copas que pretendam atingir os céus pode fazê-lo sem ter raízes que toquem os infernos. Nenhuma árvore que tenha copas que suba até os céus pode fazê-lo sem ter raízes que não toquem os infernos. Isto significa, o nosso lado luminoso, nosso lado divino, só se manifesta quando nós acolhemos e aceitamos as nossas sombras. Quando olhamos para aquilo que não está amado, não está reconhecido, não está aceito em nós. E exatamente por isso eu trouxe hoje uma música para vocês. E eu gostaria de trabalhar com vocês essa música. Esta música é de uma cantora pernambucana, muito especial. Nós vamos ouvi-la e eu convido vocês a ouvirem com coração. Logo depois, nós trabalharemos ela.
China e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vim ao mundo em um só corpo, esse de 1,60 m. Devo a ele estar atenta. Não posso mudar o outro. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Vou pequena e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Pra me encher do que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou mentirosa, vaidosa e invejosa. Sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa. Sou carente, amostrada, dou sorriso e sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói, dói, dói me expor assim. Dói, dói, dói despir-se assim. Mas se eu não tiver coragem pra enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir, não sei, só sei que a busco em mim, só sei que a busco. Me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim. Esta é a recifense Flaira Ferro. E a música se chama Me Curar de Mim. Primeira vez que eu ouvi essa música, eu tomei um choque. Porque eu falei, que nível brutal de autoconfiança tem essa moça. De coragem de se expor assim, com tamanha nudez emocional e com tamanha verdade. E eu tive a sorte de ver esse vídeo pela primeira vez, com ela mesma contando a história deste vídeo. E ela conta que durante um longo tempo, ela se apresentou e se tornou uma referência em dança de frevo, e a dança típica pernambucana, até se apresentar no exterior e ser muito aplaudida, e cresceu aprendendo a ter o seu reconhecimento através dos aplausos. E então um dia ela começou a perceber que precisava olhar mais profundo para si mesma, até que ela decidiu mudar os caminhos da vida dela, se tornar uma compositora, uma cantora, e no primeiro álbum, a primeira música que ela lançou foi esta. E ela disse, lancei primeiro esta porque era a que eu mais tinha vergonha. Morria de vergonha de cantar esta música, mas ela disse, foi a mais honesta. E o que me chama a atenção nessa música é que ela não só reconhece a necessidade de se curar de si mesma, mas ela o faz com uma ternura muito profunda. Ela olha para dentro dela e diz assim, eu tenho em mim a capacidade de olhar para mim com um acolhimento, com generosidade, com doçura. Sim,
sou amostrada, sou invejosa, sou carente, sou corrupta. No entanto, sou muito mais do que isso. E se eu não reconhecer que isto também eu sou, não é possível que eu caminhe para o meu melhor, para o algo mais, que é o que está oculto ali, nas entrelinhas desta música. Então, aquilo que Jung disse, quando nós queremos reconhecer o nosso divino, é preciso acolher a nossa sombra, passa exatamente por esse movimento que é tão necessário para que haja o perdão. Olhar para dentro de mim e perguntar: o que em mim me impede de me liberar do peso dessa interpretação vitimista? O que em mim ainda não me permitiu liberar o outro da minha expectativa? O que em mim eu ainda não acolhi que eu cobro que o outro me dê? O que eu não me dou que o outro não pode deixar de me dar? Ora, afinal de contas, quando nós cobramos atenção, cuidado, carinho dos outros, na verdade, estamos em busca daquilo que é um reflexo do que nós deveríamos nos dar. O autocarinho, o autoacolhimento e a generosidade para conosco mesmo. E é natural que se espere isto também dos outros, mas não é justo que se dependa disto para a própria felicidade. Pois, afinal de contas, a nossa felicidade não depende daquilo que é a decisão do outro, mas sim da postura que nós adotamos perante a vida. Então, o benfeitor Dias da Cruz, certo dia, disse assim: o perdão só é possível quando nós abrimos mão da dicotomia vítima-algoz para olhar o outro com humanidade, como parceiro de infortúnio. Olha que interessante. O jogo vítima-algoz, ele é um jogo de poder. Então, eu, ressentido, fico vítima, acusando o outro, que é um pretenso culpado, do qual eu responsabilizo pelas minhas insatisfações. Quando que isso acaba? Quando eu olho para a minha humanidade e digo: eu sou responsável por mim mesmo. Eu sou responsável por aquilo que eu fiz de mim. Se o outro me magoou numa relação, eu fiquei nesta relação a ponto de me deixar magoar. Eu construí com outro uma relação em que isto estava presente, em que isto era possível. Qual é a minha corresponsabilidade? Aonde se assenta a minha participação pessoal nisso? E a partir disso, então, eu posso acolher a minha necessidade, ou eu posso aceitar aquela escolha ou aquele caminho de vida que foi. Então, quando nós olhamos para o outro com humanidade, nós conferimos ao outro o mesmo direito que nos damos. O direito de se equivocar, o direito de ser humano, de ser comum, de ser pequeno, de ser incoerente, de ser imperfeito. Afinal de contas, sem isso, não há um relacionamento que seja saudável. Quem cobra a perfeição do outro, cobra algo irreal e idealizado, porque não tem perfeição para ofertar. Aliás, só cobra a perfeição do outro aquele que se sente melhor que o outro. Porque para cobrar a perfeição do outro, tem que se sentir como referência do mundo. Quando nós sabemos que nós somos falíveis, não há espaço para cobrar do outro um comportamento irrepreensível. Este olhar de humanidade para conosco e para com o outro, ele é essencial para que haja perdão. Para que haja uma desistência daquilo que sustenta uma mágoa, um desacerto, para que nós possamos olhar para aquilo que são os pontos comuns. Bert Hellinger, um filósofo da terapia sistêmica, ele fala uma coisa a respeito da relação de casal que eu gosto muito. Ele diz assim: para que uma relação de casal dê certo, cada um deve permitir ao outro pelo menos 10 pecados. É muito lindo isso. Quem já está numa relação sabe o que ele está falando. Não existe relação duradoura sem que a gente acolha a fragilidade do outro, a incoerência do outro, a imperfeição do outro, as dificuldades do outro. Por quê? Porque toda relação afetiva é entre dois seres humanos, imperfeitos e comuns. Quando se cobra a perfeição, então aquela relação não segue adiante. Ou ela se enrijece nos padrões de teatralização, em que os indivíduos passam a corresponder, por exemplo, a um papel dentro de casa, sendo que a sua realidade está distante daquele papel. Uma relação real, verdadeira e profunda, cada um olha para a humanidade do outro. E, ora, não há
um respeito à humanidade do outro se não há respeito à fragilidade do outro, se não há respeito à limitação do outro. Se você quer mudar o outro, se para ficar com você o outro tem que mudar de qualquer jeito, então você não ama o outro. Você ama o seu próprio sonho projetado no outro. Você ama a sua idealização que o outro deve corresponder. Você ama as suas necessidades que o outro deve cumprir. A necessidade absurda de transformar o outro, na verdade, reflete uma não aceitação do outro. É diferente do contágio da experiência amorosa, em que a relação, carinhosamente, acolhendo luz e sombra, vai ficando tão agradável que o outro tem vontade de mudar, movido por aquele contágio da experiência amorosa. Não porque é obrigado, não porque não é aceito, não porque é imposto, mas porque está contagiado por um movimento que evoca da outra pessoa o melhor dela. Ora, só pode dar isso dentro de um relacionamento aquele que se dá, aquele que faz isso por si mesmo. Então, olhar para a sua humanidade com aceitação é o primeiro passo para olhar para o outro dentro dos caminhos do perdão. Só é possível estender perdão ao outro quando nós nos auto-perdoamos. Quando olhamos para as nossas próprias fragilidades com carinho. Porque auto-perdão não significa conivência com aquilo que já pode ser transformado em nós ou com aquilo que nós já observamos, que desejamos ou que necessitamos modificar. Auto-amor significa ternura com as nossas características e evocação do auto-amor que nos leva à nossa melhor expressão. No auto-amor, nós acolhemos as nossas necessidades. Ora, se eu espero que o outro me dê carinho, e se eu estou sofrendo aqui numa carência porque o outro não me dá, então eu acolho a minha carência e não brigo com ela. Mas ao invés de cobrar do outro, eu vou dar para mim mesmo aquilo que eu preciso. Então sou eu que pego a minha criança ferida no colo e vou dar carinho para ela. Vou dar para ela a atenção que ela precisa, vou dar para ela o cuidado que ela necessita, as palavras de força e de positividade. Permanecer ferido, esperando que o outro faça isso por você, é permanecer numa posição infantil em que o poder pessoal é projetado no outro. Que não vai poder corresponder a isso. Porque o outro também é uma criança ferida, projetando em você as suas próprias necessidades. Esta é a realidade de todo ser humano. Mesmo que se esconda por trás de uma máscara de fortaleza. Então, acolher a si mesmo com ternura e estender ao outro esta mesma ternura é essencial. Assim, o que precisa aquela pessoa que você vê no espelho para ser amada? É o que você deve se perguntar. O que falta para que eu me dê aquilo que eu preciso? Se eu estou magoado, deixa eu perguntar para mim mesmo onde é que foi que eu me abandonei. Em que parte eu me larguei? Em que parte eu me permitir ser abusado, violentado, discriminado, desrespeitado? Em que movimentos eu colaborei para construir uma relação que se sustentasse nisso? Baseado em quê? A pessoa que você vê quando olha no espelho não precisa fazer nada para merecer o seu amor. Ela merece o seu amor simplesmente porque ela existe. E porque existe, ela é digna da sua maior expressão de ternura. Então, retirar de nós qualquer condição para a nossa paz interior é extremamente necessário. Isto significa comprometer-se consigo mesmo em fazer aquilo que você precisa para sanar o que você necessita. Se você cultiva uma mágoa há vários anos, olha para a necessidade que está por detrás dela. Muito frequentemente uma mágoa é sustentada para não se olhar para o amor que está oculto por debaixo. Porque frequentemente é mais doloroso lidar com o amor do que lidar com a ferida. Às vezes nós temos que perceber que por detrás de uma mágoa tem amor, mas nós precisamos respeitar o direito do outro de não querer estar conosco, precisamos respeitar o direito do outro de pensar ou de fazer diferente, de mover-se diferente para outros caminhos de vida. O que é necessário que você respeite aí, para respeitar este amor que está oculto? Afinal de contas, se existe mágoa, existe um afeto não correspondido.
Aliás, fica até fácil de saber quem é mais importante para você. São aquelas pessoas que detêm o tempo da sua mágoa. Estas são as mais especiais para você. Ah, não são nada, André. Essas são as piores. Não, essas são as melhores. Tão melhores que ganharam no seu coração um lugar especial. Enquanto tudo acontece, elas ficam ali, guardadinhas. A mágoa é como se fosse um formol. Ela mantém ali, fixado uma lembrança, uma atenção, uma necessidade naquilo. Eu tive um sonho uma vez que foi para mim revelador. Uma vez eu sonhei com uma pessoa da qual eu tinha um desentendimento, e era uma pessoa que morava fora de Belo Horizonte, e eu sonhei que eu encontrava com essa pessoa, e no sonho eu tinha a alegria de que encontrava um dos melhores, uma das pessoas mais amigas. E eu lembro que no sonho eu olhava e falava assim para essa pessoa: mas você, olha que alegria, quando for Belo Horizonte, fique na minha casa, eu faço questão que você se hospede na minha casa. E aquele sonho foi tão impactante que eu acordei, no meio do sonho. Na hora que eu acordei e abri o olho, eu falei: ah, meu Deus, é amor. Então eu me dei conta que de trás daquela mágoa, daquele ressentimento, havia, na verdade, uma grande admiração, um carinho, havia uma forma de amor. Deste amor, amizade. Então é preciso que nós olhemos para isso, porque não há libertação sem reconhecer isso que está por detrás. Muito frequentemente, a mágoa fica tamponando ali o não reconhecimento daquele amor, e a gente fica então ressentindo por anos. Ora, o que faz uma pessoa que fica ressentida há 20 anos? Ela cultiva por 20 anos aquele vínculo adoecido. Por que ela cultiva por 20 anos o vínculo adoecido? Porque aquele vínculo é importante para ela. Se não fosse um vínculo importante, não havia uma transferência de poder, não havia uma valorização, não havia um espaço tão grande no coração. Então, diz Joana, através da terapia do perdão, nós nos libertamos do peso da dor, nos libertamos das toxinas que são armazenadas em nós, no nosso corpo espiritual, na nossa mente e no nosso corpo físico, e nos liberamos para uma vida saudável. Uma vida que seja saudável não só no corpo, mas saudável nas emoções, saudável no psiquismo, saudável no nível espiritual. Daí dizer ela que a terapia proposta por Jesus no Evangelho, que é a terapia do amor, através dos caminhos do autoconhecimento, representam para nós a medicação segura que necessitamos tomar diante das nossas dores da alma. Que possamos, portanto, receber através desse nosso bate-papo simples um estímulo para que olhemos para nós com mais ternura, reconhecendo que em nós atua, acolhendo as nossas sombras e podendo olhar a partir daí para o outro com mais humanidade, estendendo para o outro o mesmo direito de ser humano que nós nos conferimos ou que nós desejamos que a vida nos traga. Assim, com ternura conosco, com ternura com o outro, podemos restabelecer pontes afetivas saudáveis, em novas formas de relacionamento, em novas conjugações afetivas, em novas trocas e intercâmbios, mais respeitosas, mais saudáveis, mais integrativas, mais reconciliadoras. E o resultado disso é uma harmonia e uma paz interior. Que Jesus fortaleça cada um de nós neste caminho.